Eu tenho também a alegria de receber conosco hoje o pastor Aleph Lopes, um dos grandes pregadores do Brasil. Tive o prazer de tê-lo comigo, congregando no setor 8. E é muito bom tê-lo conosco, um amigo, um verdadeiro homem de Deus. E eu quero perguntar à igreja, se vocês querem receber o pastor Aleph como bem-vindo. Se o querem, digam comigo amém. Amém. Deus abençoe, Aleph, um prazer tê-lo conosco. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queira tomar vosso assento, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro da Revelação, Apocalipse. Capítulo de número 3, versículo de número 7. Apocalipse 3:7, quem encontrou o texto referido, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Diz o texto bíblico, para a nossa breve meditação. Confesso que hoje eu vim ouvir o pastor João Barbosa, mas aprove a Deus o Senhor dessa oportunidade. Obrigado. Então, o senhor ore por mim. Apocalipse 3:7 diz o texto bíblico: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei o que venham prostrado a teus pés e sabe o que eu te amo, porquanto guardaste a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei da hora da tentação que advém sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, para quem trouxe glória a Deus na alma: eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois a mensagem dessa noite é direcionada do trono da graça para o meu seu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora o Senhor Deus dará a resposta da minha e da sua adoração. Fique tranquilo que eu sou semelhante carro movido a álcool. Demora para pegar, mas quando pega nós vamos embora dando glória a Deus. O texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 7, é o texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque fala-nos a respeito da missiva dada por Jesus Cristo à igreja que está na cidade de Filadélfia. A palavra Filadélfia no original significa amor fraternal. Cidade esta fundada no ano 189 a.C., através do rei Átalos Filadeu, segundo rei de Pérgamo. O contexto bíblico declara que quem escreve este único livro profético do Novo Testamento, a saber, o evangelista João. A palavra João em grego e Ioannes significa dizer agraciado, graça divina, favor imerecido dado de Deus ao homem. João é considerado como discípulo mais íntimo do ministério terreno de Jesus Cristo, recostando a sua cabeça no peitoral do mestre para ouvir as batidas do coração do mestre. João também é considerado como discípulo mais novo a ser chamado pelo Senhor Jesus ao ministério apostólico terreno, com aproximadamente 24 anos de idade, considerado também como teólogo dos apóstolos, porque ele refutou a teoria gnóstica do século I da era cristã, que condenava o corpo de Cristo carnal, porque a matéria é má. João vem quebrando tudo no melhor sentido da palavra. Em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O João, aquele que simplesmente recostava a cabeça no peitoral de Jesus, é considerado aquele que consertava as redes de pesca, da pesca marítima. E na oportunidade, João se torna agora um dos maiores escritores do Novo Testamento, escrevendo o 4º Evangelho, 3 epístolas universais e o único livro profético no Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse vem de 2 vocábulos do grego. O primeiro, apo, que significa tirar de, e o segundo, calúmina, que significa véu, revelação, tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto. O livro de Apocalipse revela a glória de Deus antes da criação, na criação e depois da criação. Você não entendeu? Eu vou repetir. Revela a glória de Deus antes da criação, na criação e depois da criação.
a glória do Senhor se manifesta de tal maneira que o contexto histórico nos apresenta, segundo a história eclesiástica, que Domiciano agora sucede aquele que é um imperador Nero que havia praticado suicídio na Roma antiga, e na oportunidade Domiciano começa a perseguir João. Segundo o relato bíblico, João agora já não é mais um jovem robusto, ele agora é um senhor de idade com a pele enrugada, cabelo branco, o corpo quase que cadavérico devido às perseguições. Segundo a história eclesiástica vai declarar, ele foi lançado do pináculo do templo tendo fratura exposta. Porém, a profecia de Jesus em João capítulo de número 21, quem é que pode parar aquele que Deus escolheu para andar? Quem é que pode parar aquele que Deus escolheu para viver? Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para viver promessas? O texto bíblico declara em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Quem diz foi o dono dessa igreja. O contexto bíblico histórico declara que Domiciano agora vai perseguir João. Simplesmente Pedro já havia sido crucificado de cabeça para baixo no ano 68 depois de Cristo, porque ele disse aos seus algozes: não me crucifique como meu Cristo, porque eu não sou digno, me crucifique de cabeça para baixo. Paulo já havia sido decapitado em Roma, e na oportunidade João agora fica exilado, não, mas antes do exílio ele simplesmente é jogado no tacho de azeite borbulhando, uma das mortes mais agoniantes e cruéis do Império Romano do século I da era cristã. Mas na oportunidade, no meio do tacho de azeite borbulhando, Domiciano ouve uma voz dizendo: Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que está do lado de fora. Pastor Aleph, eu não entendi, vai entender agora. Maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que queima pelo lado de fora. Maior é a presença que está dentro do que a perseguição que está fora. Maior é a glória que permanece dentro do que a perseguição que permanece fora. Para quem trouxe adoração na alma, Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para viver? Quem é que pode parar a marcha daquele que Deus escolheu para viver promessas? Para quem trouxe adoração na alma, se prepare, porque a última palavra quem der Deus na tua casa, na tua família, no teu ministério, o texto declara que João, ele se consagra como aquele que é o discípulo mais íntimo. O contexto histórico declara que João vai simplesmente fixar a expressão eu sou no evangelho, nas epístolas e no único livro profético, a saber, o livro de Apocalipse. Redobre a sua atenção, a palavra Apocalipse, você já sabe melhor do que eu, revelação. O livro de Apocalipse é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, dividido em 3 partes: as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Capítulo 6 ao 18, a grande tribulação. Já tem alguém que levantou a mão ali, oh glória. Capítulo de número 19, bodas do Cordeiro e batalha do Armagedon. Capítulo 20, milênio e juízo. Capítulo 21 e 22, estado perfeito eterno da glória que você vai habitar. Se não deu glória, está de graça. O texto declara que a revelação é tão promissora que o próprio João declara em capítulo 1 de Apocalipse: eu, vosso conservo na aflição do evangelho de Cristo Jesus, estando exilado na ilha chamada Patmos. Grita comigo, Patmos. Está fraco, Patmos? Só as mulheres, Patmos. Só os cabra macho, macho alfa, Patmos. Ganhamos. O texto bíblico declara que na oportunidade a expressão Patmos significa mortal. Ilha esta que era uma espécie de colônia penal do século I da era cristã, que ficava a cerca de 64, 84 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso, a 4ª maior cidade do Império Romano do século I da era cristã. Cidade de Éfeso que era possuidora de 250 mil habitantes, com um anfiteatro de 25 mil lugares para sentar-se, e também havia o templo da deusa que era
adorada pelos efésios. Este templo tinha 127 colunas de mármore puro, cada coluna 22 metros de altura. Em cada coluna havia sacerdotisa cultuando com seu próprio corpo em prostituição em relação à adoração a deusa com os turistas. Porém, chega em Éfeso um homem de 1,5 metros, caolho, manco de uma perna, porém cheio do Espírito Santo. Quem é? O apóstolo Paulo, pregando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, em breve voltará. O texto bíblico declara que a manifestação da pregação foi tão grande que o avivamento chegou em Éfeso, e aqueles mágicos, aqueles ocultistas, aqueles satanistas da época pegaram os seus livros de tradições e começaram a queimar na praça de Éfeso. E alguém vai perguntar: o que está acontecendo? E alguém vai gritar: é que chegou um homem de 1,5 metros, caolho, manco de uma perna, porém cheio do Espírito Santo, gritando e dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, em breve voltará. O texto bíblico declara que o avivamento chegou em Éfeso, não pelo movimento, não pela fama do pregador, mas pela glória de Deus, pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus. E eu tenho uma notícia para quem veio adorar: se prepare, porque tem avivamento chegando para a tua casa. Da ganácia. Já tem alguém que pulou da cadeira ali para adorar. Eu vou repetir: tem vida chegando para a tua casa. Recebe mão direita lá em cima quem crê. Pastor, eu não creio. Fica com a mão lá embaixo assim, mas você que crê, mão direita lá em cima para receber. Se prepare, porque o céu me deu autoridade para profetizar. O luto foi cancelado, o velório foi cancelado, e no lugar de luto vai ter culto de ação de graça. A glória vai pegar. Com a permissão do pastor João Barbosa, olhe para alguém e diga: vai dar glória a Deus hoje ou vai deixar para amanhã? Pergunta, vai lá. Aladaramau errebia, oraganácia. João arrebatado até o dia do Senhor. A palavra dia do Senhor em grego, remerato kyrios, que significa dizer o dia da revelação, a manifestação da glória. Porque Roma fechou as portas da terra, mas o céu abriu uma porta especial para João. Se não pegar agora, só em 2025. Enquanto Roma fecha a porta da terra, o céu abre a porta. Porque quem é amigo fiel permanece com o dono da igreja fiel. Por gentileza, diga para alguém: ainda que Roma feche as portas, para quem é fiel, tem porta aberta no céu. Eu arrebatado até o dia do Senhor, e ouvi uma voz como que de trombeta, pastor Gesiel, que falava comigo por detrás: escreve as 7 igrejas que são na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando eu virei para ver quem falava comigo, o pastor João Barbosa, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais de ouro. E como é que ele era, João? O seu rosto era brilhante como o sol ao meio-dia, o seu cabelo branco como a lã, puro como a... Só quem é doido por Jesus. O seu cabelo branco como a lã, puro como a neve. Ele estava vestido de um manto branco até os pés, e na sua cabeça havia uma coroa de muitos diademas. Os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente. E eu caí como morto aos seus pés, porém a sua destra mão direita tocou meu ombro e disse: João, não temas, sou eu, aquele que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou João. E a tua irmã pulando ali para adorar. A expressão eu sou, no original grego, koiné, é ego eimi. A palavra ego eimi significa dizer, no mínimo, eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Vou repetir.
Quando Jesus declara a João, eu sou, ele está dizendo, eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou e fazer o que eu quero. Tem alguém que pegou ali, a expressão eu sou é o grau majestático para Deus. No texto de Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo de número 3, o próprio Deus declara a Moisés, eu sou o que sou, ponto final. Significa dizer, eu sou no passado, eu sou no presente e já estou no futuro. Eu sou no passado, eu sou no presente e já estou no futuro. Antes que você pisa a planta do teu pé na tua casa, eu já cheguei lá primeiro. Antes que você pisa a planta do teu pé lá na tua faculdade, eu já cheguei lá primeiro. Antes que você pisa a planta do teu pé na tua congregação, eu já cheguei primeiro. Para quê? Para mudar a história, virar cativeiro, quebra o arco, corta a lança. Quem ele é? O leão da tribo de Judá. Adora! Ele entra na Aramaia. Isaías, profeta messiânico, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, porque operando eu, Senhor, quem me impedirá? Quem me impedirá? Quem me impedirá? Ele entra. A manifestação do Cristo glorificado. E João vai ser o único discípulo em vida que vai ver as 4 fases de Jesus. Isso aqui não tem no Google, só tem aqui em Taboão da Serra. A primeira fase, corpo carnal. A segunda, corpo crucificado. Terceira, corpo ressurreto. E quarta, corpo glorificado. A igreja não viu o corpo carnal de Cristo. A igreja não viu o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Mas essa igreja verá o Cristo glorificado. Pergunta retórica, tem alguém que acredita no arrebatamento da igreja? Levante a mão. Eita. A expressão máxima aqui, sem sombra de dúvida, trata a respeito da manifestação da chamada escatologia especial. Dentro da escatologia bíblica nós temos 3 tipos de escatologia: escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial. Dentro da escatologia especial aplicamos o livro de Apocalipse, possuidor de 300 símbolos proféticos. O texto de Apocalipse, capítulo de número 2 e 3, revela a manifestação das igrejas que estão na Ásia Menor. Cada igreja representa no mínimo 3 tipos de coisas: 7 tipos de igreja na terra, 7 épocas da igreja na terra, ou 7 tipos de crentes na terra. Existe o crente Éfeso, que fez a obra, mas esqueceu o primeiro amor. Vai doer, mas dá glória, senão vão pensar que é com você. Existe o crente Sardes, tem nome que está vivo, mas está morto. Canta bem, prega bem, louva bem, ora bem, mas não tem mais comunhão. Pastor, me prova na Bíblia, Mateus capítulo 7. Obreiros que fazem a obra sem um Deus da obra. Naquele grande dia, expulsamos o teu nome, curamos o teu nome, profetizando, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Faz o nome daquele que tem poder, mas não tem mais poder na vida. Por que Jesus cura? Porque é a palavra dele. Mas isso é mensagem para outro dia. Graças a Deus aqui não tem, só tem lá para o outro lado. O contexto bíblico declara que na oportunidade o próprio João vai ratificar. Existe o crente Laodiceia, tem ouro, tem prata, mas não tem mais o levanta e anda. Existe alguns da igreja de Pérgamo que comem da mesa da prostituição de Jezabel. Mas ainda tem crente de Filadélfia, não tem ouro, não tem prata, às vezes não tem cultura, mas tem palavra, tem promessa, tem levanta e anda, tem fidelidade. O texto declara, para me encerrar, fechar a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja que sai em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, que é verdadeiro. Palavra santa em grego, argeon, verdadeiro, aletheia, que significa dizer aquilo que é real. Enquanto no mundo a verdade não é absoluta, na Bíblia a verdade é absoluta em Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo declara em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ponto.